Bem-vindo ao vídeo especial Culinária Brasileira. Conheça agora os 10 pratos que os brasileiros mais amam. Os alimentos que a maioria dos brasileiros não gostam. 5 direitos que você tem em restaurantes e bares e talvez nem saiba. Parte 1 e parte 2. E os benefícios que o consumo da banana traz para a saúde. Se te perguntassem quais são os pratos mais populares da comida brasileira, o que você responderia? Certamente é uma pergunta difícil de responder, já que a culinária brasileira é o resultado da combinação de tradições e heranças de diferentes povos. O Brasil possui uma gastronomia tão rica e variada, que fica difícil definir uma resposta específica para essa pergunta. Sendo assim, vamos montar uma lista e não um ranking das melhores comidas típicas brasileiras. Número 1. Churrasco. O churrasco no Brasil vai além de uma simples refeição. Na maioria das vezes o churrasco acaba se tornando um evento por si só, com música, dança e bebida. Muitas vezes sem horário para acabar, se estendendo durante todo o dia e até durante a noite. Em quase todo o país, assar a carne na brasa é um momento especial e está presente em todo tipo de celebração, de festas de aniversário a jantares de negócios. Em alguns estados é tradicional o churrasco de domingo, acompanhado de um tira-gosto e salada de batata. Número 2. Feijoada. A feijoada é um dos símbolos da culinária nacional. Um prato que agrada a quase todos, a feijoada faz parte do cardápio dos brasileiros em todos os estados do país. A feijoada também é parte do cardápio turístico, sendo referência nos guias de viagem, como prato sugerido para aqueles que estão visitando o Brasil e querem provar a cozinha brasileira. Com o passar do tempo e com as novas exigências em termos de gastronomia, a feijoada passou a ganhar diferentes versões, incluindo a versão gourmet. Número 3. Pão de queijo. O pão de queijo é referência da culinária mineira. Apesar de seu nome, a receita não leva farinha de trigo, mas sim polvilho, que é originário da mandioca. Esta iguaria é tão popular e consumida atualmente que surgiram diferentes versões do seu preparo, com receitas que levam bacon e outras até mesmo chocolate. É um prato produzido e consumido em larga escala em todo o território nacional, tendo se tornado presente na rotina diária de quase todos os brasileiros. Número 4. Açaí. Tradicionalmente originário do norte do país, o açaí se tornou popular por todo o território nacional. Em alguns lugares ele é batido com guaraná, banana e morango, além de ser misturado com diversos ingredientes como sorvete, granola, granulado e etc. Nos últimos anos, o consumo do açaí aumentou de maneira exponencial, com o fenômeno do surgimento de lojas e restaurantes especializados no preparo e na venda deste produto por todo o país. Número 5. Pudim de leite. O doce é uma das sobremesas mais tradicionais do país. Composto por uma mistura de leite condensado, ovos e açúcar. A sobremesa surgiu no século XVI dentro dos conventos portugueses e foi ensinada para os brasileiros. E até hoje continua a ser uma das sobremesas favoritas dos brasileiros. O pastel é um alimento muito popular e bastante apreciado em todo o país. A origem do pastel no Brasil remonta à imigração japonesa, que trouxe a técnica de preparo do tempurá. Com o tempo, o pastel foi adaptado ao paladar brasileiro e ganhou diferentes recheios e versões regionais. Os recheios mais tradicionais incluem carne moída, queijo, frango, palmito, camarão, bacalhau, entre outros. Além disso, também é comum encontrar pastéis doces, como os recheados com banana e canela, chocolate ou goiabada. O pastel é encontrado em diferentes estabelecimentos, como feiras livres, barracas de rua, lanchonetes, pastelarias especializadas e até mesmo restaurantes mais chiques. Coxinha. A coxinha é um salgado muito popular no Brasil e é considerada uma verdadeira paixão nacional. A coxinha é um salgado muito versátil e, além do recheio de frango, é comum encontrar variações com recheios como queijo, camarão, carne seca, palmito, entre outros. Também existem opções vegetarianas e veganas com recheios à base de legumes e proteínas vegetais. A coxinha é encontrada em diversos lugares, desde lanchonetes e bares até em padarias e buffets. É um salgado muito consumido em festas, comemorações e como petisco em encontros sociais.
Muitas pessoas também têm o hábito de saborear a coxinha acompanhada de molhos como ketchup, maionese ou molho de pimenta. Feijão com arroz. O feijão com arroz é considerado a base da alimentação brasileira e é um prato extremamente popular no país. Essa combinação simples de ingredientes forma a essência da culinária brasileira e é apreciada em todas as regiões. O feijão com arroz é considerado uma refeição completa e é comum servir o prato acompanhado de outros ingredientes, como carne, frango, linguiça, ovo frito, salada, couve refogada, farofa e banana frita. Esse prato tradicional está presente na mesa dos brasileiros diariamente, seja no almoço ou no jantar, em todas as classes sociais. É considerado um símbolo da comida caseira e da cultura alimentar brasileira, refletindo a simplicidade e a diversidade da culinária do país. Galinhada. A galinhada é um prato típico da culinária brasileira. É uma preparação que combina arroz, frango e temperos, resultando em um prato saboroso. A galinhada é servida quente, geralmente acompanhada de outros complementos como farofa, couve refogada, angu, vinagrete ou salada verde. Por ser um prato que une ingredientes simples e saborosos, a galinhada é apreciada pela sua praticidade, conforto e valor nutritivo. Arroz carreteiro. O arroz carreteiro é um prato tradicional da culinária brasileira, originário do sul do país, especialmente dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O arroz carreteiro é feito principalmente com carne de charque, carne de boi salgada e seca, arroz e temperos. Além dos ingredientes principais, é comum adicionar outros elementos para enriquecer o prato, como tomate, pimentão, cenoura e cheiro verde. Embora seja mais popular nas regiões sulistas do Brasil, o arroz carreteiro também é apreciado em outras partes do país, ganhando algumas variações regionais. Alimentos que a maioria dos brasileiros não gosta. E como melhorar o gosto deles. A culinária brasileira reflete muito as características da sua população. Ela é diversa e recebeu influência dos vários povos que ajudaram a construir o nosso país. No entanto, também existem alguns alimentos que no geral não agradam nada ao paladar do brasileiro, fazendo com que muita gente torça o nariz só de ouvir o nome. Conheça a lista dos alimentos mais excluídos e saiba como melhorar o gosto deles. Jiló. A maioria das pessoas não consome este alimento por considerar ele muito amargo. Uma maneira de deixar o jiló mais agradável é fazer o alimento bem temperado, refogadinho, usando bastante ervas, azeite e manteiga. Quiabo. Muita gente não gosta do aspecto da baba do quiabo. Uma boa sugestão de preparo é lavar bem o alimento e cortar suas pontas, deixando de molho durante 30 minutos no suco de um limão, ou 100 ml de vinagre, para cada meio litro de água. Feito isso é só escorrer e secar. Uma boa dica de consumo é colocar o quiabo no vinagrete bem picadinho, com rocambole de carne com recheio de ricota ou grelhado com especiarias. Fígado. Muita gente não gosta por causa do gosto amargo e metalizado. O fígado é uma carne rica em vitaminas e sais minerais, mas que causa repulsa em várias pessoas. O alimento possui um cheiro forte e a sua aparência também não é das mais apresentáveis. Uma boa dica é preparar o fígado em tirinhas aceboladas no estrogonofe, misturado com outras carnes ou como hambúrguer. Moela. Muita gente sente nojo da aparência e do aspecto da moela. Uma boa dica para consumo é usar o alimento em farofa simples ou como recheio de frangos, moela mais couve, manteiga mais cebola mais quinoa. Língua. A repugnância por língua, joelho, pé e orelha é porque essas partes remetem ao animal vivo e não pelo sabor em si. Dobradinha, também conhecido como bucho ou mondongo. Muita gente não suporta o forte cheiro deste alimento. É necessário preparar o alimento de uma maneira que disfarce o odor. O cozimento com suco de limão ou vinagre e bastante temperos, alhos, cebola, tomate, cheiro verde, orégano, melhora a aceitação. Provar em um restaurante, ao invés de fazer em casa, pode ser uma saída. Conheça agora 5 direitos que você tem em restaurantes e bares e talvez não saiba. Muitos restaurantes utilizam algumas táticas e armadilhas que induzem o consumidor a pagar taxas que, na verdade, são ilegais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, CDC. A taxa de serviço não é obrigatória. Você não precisa pagar os 10% pelo atendimento. A taxa de serviço nada mais é do que uma gorjeta ao garçom e é facultativa.
Não importa se está escrito no cardápio ou no restaurante, o estabelecimento não pode lhe obrigar a pagar a taxa. Taxa pela perda da comanda. Muitos bares que utilizam comanda de consumo impõem uma taxa caso o consumidor perca a comanda. Porém, a responsabilidade pelo controle é do restaurante. Caso não ache a comanda, o estabelecimento deverá cobrar pelos serviços declarados pelo consumidor. Contudo, se ficar provado que o consumidor perdeu a comanda por descuido, será permitida a cobrança da multa, mas o preço deve ser previamente informado e não pode exceder 10% do valor da conta. Taxa de desperdício é ilegal. Sabe aquela taxa de desperdício que costuma aparecer em rodízios, principalmente de comida japonesa? Então, é abusiva. A responsabilidade pelo controle do que é consumido em um restaurante é do fornecedor e transferir o risco do negócio para o consumidor, forçando a pagar pelo suposto prejuízo, é uma vantagem manifestamente excessiva, segundo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Se o estabelecimento argumentar que a taxa foi previamente cobrada no cardápio ou na entrada, ela ainda assim é considerada nula e abusiva, de acordo com o artigo 51 do CDC. Sim, você pode dividir o prato. O restaurante não pode se negar ao pedido do cliente de dividir o prato, pois disponibilizar a louça é uma obrigação do estabelecimento. Se proibir a divisão, o local estará se recusando a prestar um serviço pelo qual o cliente está se propondo a pagar. É válido lembrar que a cobrança pela divisão também é abusiva, pois a quantidade de comida a ser servida é a mesma. A prática é considerada vantagem manifestamente excessiva. Você pode ir embora se o pedido demorar demais. O pedido está demorando um tempão para sair? Você pode ir embora e não pagar por ele. Somente será cobrado se você consumiu. Conheça agora 5 direitos que você tem em restaurantes e bares e talvez não saiba. Parte 2. Muitos restaurantes fazem exigências ou cobranças que podem ser ilegais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Caso você encontre algo estranho na sua refeição, você não precisa pagar pelo que consumiu. Além disso, é importante formalizar uma denúncia no órgão de vigilância sanitária da cidade para relatar a falta de higiene do estabelecimento. Você pode, sim, entrar com comida em outro estabelecimento. Seja no cinema ou em restaurante, o estabelecimento não pode te impedir de entrar com seu alimento. Ao barrar a entrada de lanches de fora, o consumidor fica restrito a adquirir só o que for vendido no local, o que é considerado uma prática abusiva e venda casada. É obrigatório pagar pelo couvert? Depende. O couvert de petiscos servidos antes do prato principal só poderá ser cobrado caso o estabelecimento avise previamente. Além disso, por se tratar de produto entregue sem a solicitação do consumidor, equipara-se à amostra grátis, não havendo obrigação de pagamento. Já o couvert artístico pode ser cobrado, caso haja apresentação artística ao vivo, se for um telão não vale, e se o consumidor for avisado da cobrança logo na entrada do estabelecimento. Restaurante que aceita vale-refeição não pode recusar na hora do jantar. Se o restaurante ou bar aceita o vale-refeição no horário do almoço, ele é obrigado a aceitar também no jantar. Crianças não podem ser barradas em restaurantes. O estabelecimento não pode barrar a entrada do consumidor por estar acompanhado de uma criança. Essa prática é inconstitucional. Restringir a entrada de determinado grupo a um ambiente é uma violação à dignidade da pessoa humana. Além disso, a prática é abusiva, pois é proibido recusar bens ou serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo por pronto pagamento. Todos sabem que a banana é um alimento excelente para a saúde. Mas você sabe quais são os principais benefícios de consumir banana? E em qual momento devemos evitar consumir este alimento? A banana é uma das frutas mais democráticas de todas. Isso porque, além das mais de 1000 espécies, ela é cultivada ao redor de todo o mundo. Com diversos modos de preparo, a banana não fica de fora do cardápio alimentar do brasileiro. Seja para consumir in natura ou para receitas, ela sempre está presente. Conheça os principais benefícios da banana. 1. Regula o intestino. 2. Diminui o apetite. 3. Evita câimbras musculares. 4. Combate a depressão. 5. Fortalece o sistema imune. 6. Controla o colesterol. 7. Melhora o humor.
Porém, você deve evitar consumir a banana durante o jantar, pois isso pode levar o seu corpo a produzir muco e perturbar a digestão. A melhor hora de consumir banana é durante o almoço. Isso ajudará no fortalecimento do sistema imunológico e na melhora da sua pele. Gostou deste vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar, e de se inscrever no nosso canal. Obrigada!